Pois bem, a palavra de Deus fala, Malaquias capítulo 2, versículo 16. Palavra do Senhor dos Exércitos, olha. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Podemos analisar nessa passagem bíblica 3 contextos dentro de um versículo só. Ele começa dizendo que ele odeia o divórcio. Desde o início da história bíblica, onde se tinha então marido e mulher, conhecido Adão e Eva, tinha-se já as palavras do Senhor quando se trata ao relacionamento, quanto a não se divorciar. Cada um ter ali a sua mulher, cada um honrar a sua família. Sim. Só que então, em um certo momento, eles tentam pegar Cristo Jesus, eles fazem uma pergunta para ele dizendo, ei, Cristo, então, não está dando certo o relacionamento, pode se separar, pode entregar carta de divórcio. Ele disse, de forma alguma. E aí os escribas, fariseus, estudiosos da Bíblia chegam para Cristo e falam, ó Cristo, mas espera aí, Moisés liberou a carta do divórcio. Aí Cristo diz, por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, o que faz as pessoas não se compreenderem, o que faz as pessoas não chegarem em um bom senso, é o coração duro. E quando o coração se endurece, se torna difícil. Esse assunto polêmico tem mexido com muita gente. Porque a realidade é que muitas pessoas já entram no relacionamento, produtor, já pensando no seguinte, será que vai dar certo? E se não der certo, eu já tenho alguém em vista. O famoso crush. Já ouviu falar do crush, produtor? Já, e aí do jeito que você falou também, a pessoa já entra no relacionamento com um plano B. E relacionamento não é pra ter plano B não, viu, Renato? É só plano A. O plano B é ter o plano A. É investir no relacionamento, é investir no amor, é honrar no casamento, né? E aqui a palavra de Deus fala, ó, olha só que interessante, é autoexplicativo essa passagem bíblica. Eu li para você agora em Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, você pode depois estar acompanhando mais uma vez, que começa dizendo que o Senhor, ele odeia o divórcio. Olha, o próprio Deus dizer, eu não agrado do divórcio. Mas sabe por que Deus fala que ele odeia o divórcio? É porque o divórcio é como se fosse um tsunami. Ele arrebenta com os sentimentos, com as emoções, com os sonhos. Imagine só, né? Vemos aí tantas pessoas aí que se separam, se divorciam, o filhinho fica chamando o papai, a filhinha fica chamando a mamãe, e fica aquela coisa, o ping-pong do filho, que a maioria das vezes, quando acontece o divórcio, já tem filhos. Veja bem, né, a situação tão delicada, quando acontece que os familiares ficam sabendo e o familiar inteiro fica contra aquele ex-cônjuge. E depois, quando começa um outro relacionamento com uma outra pessoa, já vem com histórico familiar, já vem com histórico de filhos, histórico de outro relacionamento, e ela automaticamente traz um monte de problemas do outro relacionamento para o novo relacionamento. Ou seja, o Senhor fala que ele odeia o divórcio, não é simplesmente pelo fato, eu odeio, eu não quero, de forma arbitrária. É porque ele sabe que o ser humano, quando ele se divorcia, quando ele se separa, ele automaticamente está se destruindo, autodestruindo. E todos os mandamentos do Senhor sempre foi para poder nos preservar de uma autodestruição. Aqui a palavra de Deus então fala, né, que isso diz o Senhor, Deus de Israel, e também odeia o homem que se cobre de violência. Primeiro ele fala que ele odeia o divórcio, daqui a pouco ele fala do homem que se cobre de violência. Ou seja, quantos homens que agridem as suas mulheres? Quantos homens que são estúpidos com as suas mulheres? Como um fato que um pastor amigo meu contava, uma menina amava muito um rapaz, esse rapaz não tinha preceitos religiosos, não era cristão, não queria saber de Cristo. E em um certo momento, sabe o que aconteceu? Em um certo momento, ela virou para o pastor da igreja e falou assim, pastor, deixa eu te contar uma coisa, pastor.
eu tô gostando desse cara, ele é bom demais, ele é um gatão, ele é o colírio para os meus olhos. E aí, depois de um tempo, ela não conseguiu levar ele para a igreja, ela saiu também da igreja, saiu da presença de Deus. E um dia ela chegou na igreja muito triste, muito angustiada. E ela chegou na igreja e falou: pastor, estou aqui, estou muito triste. Ela estava com um roxo no olho. E aí na hora falou: o que aconteceu com os seus olhos? Pastor, eu passei colírio nos olhos. Lembra que no início ela disse que era o colírio dos olhos dela? Escolher tem que ser razão e tem que ser racional. O coração, ele dança conforme a música. Ele olha a beleza, ele olha os bel prazeres, mas racionalidade, pensar, nós somos seres pensantes. Ora, existem quantas pessoas hoje que estão nessa situação, estão presas em um relacionamento, né? Mulheres que buscam a Deus, homens que buscam a Deus por causa do seu cônjuge. Agora, em caso de agressão, a Bíblia, hora nenhuma aqui, é tão clara quando fala assim: ó, tá agredindo, dele a carta de divórcio. Mas o apóstolo Paulo, em uma das suas palavras, ele diz assim: não há ninguém que julgue esta causa? Existem causas que é preciso ter alguém de autoridade espiritual para poder estar analisando e pensando, biblicamente. Agora, se uma mulher apanha do seu marido, é óbvio que se chegar diante de mim eu vou dizer assim: o que você ainda está fazendo com ele? Vocês entenderam? Está na Bíblia essa parte? Não está. Mas eu vou analisar e ver assim, ó, esta mulher está correndo risco de vida. Ela pode morrer ou pode acontecer uma fratura, alguma coisa muito grave com ela a qualquer momento. Aí chega o pastor da igreja e fala assim: não, você tem que agora ir até a morte.